No vídeo de hoje, eu vou te falar perguntas e respostas sobre TCC. Vem comigo! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal TCC Tranquilo. Antes de irmos para o vídeo, já inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tá saindo muito conteúdo de qualidade aqui no nosso YouTube e também nas nossas redes sociais. Por isso, inscreva-se e faça o seu TCC com tranquilidade. Se você está precisando de ajuda com o TCC, conheça o nosso treinamento A Jornada da Aprovação, que é um treinamento completo que tem tudo o que você precisa para fazer o seu TCC e ser aprovado. Ele contém 7 módulos, além de bônus e materiais que vão te ajudar a escrever o seu TCC mais rápido e também uma escrita ótima e entregar dentro do prazo. Ele está com um desconto imperdível, então clique aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e garanta a sua vaga. No vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui perguntas e respostas dos estudantes sobre TCC. Essas perguntas eu colhi lá no nosso Instagram e também aqui nos comentários do YouTube, tá? Então, eu separei aqui as perguntas porque muitos estudantes têm as mesmas dúvidas e essas perguntas podem te ajudar, tá certo? Então, eu vou trazer aqui umas 8 perguntas e nós vamos aqui discutir. Caso você tenha mais perguntas, gostou desse formato de vídeo, então comenta aqui sua dúvida, deixa o like neste vídeo, que eu vou trazer outras partes, pelo menos uma vez no mês, né, para estar aí juntando essas perguntas até formar um número de perguntas boas para trazer aqui para vocês e te ajudar em como escrever, né? Como fazer o TCC, quais dúvidas sobre norma BNT, citação e tudo mais. Então, qualquer dúvida que você tenha a respeito do TCC, comenta aqui, tá? Que eu vou trazer a resposta para você. A primeira pergunta que eu tenho aqui, tá? Foi: professora, no caso do APUD, quando eu fizer no artigo, qual referência eu tenho que citar, tá? Então, acho que você quis dizer o contrário, tá? Por exemplo, no APUD é quando você não encontra, tá, aquela obra original em um outro autor, você vai buscar, né, essa citação dentro da obra de um outro autor, tá? Então, temos aqui o artigo de Juliana, que é a obra original, só que Maria que fez essa citação de Joana. Só que você encontrou essa referência de Maria no trabalho de Juliana, no trabalho de Maria. Então, quando você for fazer a citação, né, no corpo do texto, você vai trazer as duas, ou seja, Juliana, ano, Apud, Maria, ano, tá? Aí, lá na lista de referências, você vai fazer a referência de quem? De Maria, tá? Você não faz a de Juliana, não. Justamente porque você fez um Apud, tá certo? Provavelmente foi isso que a pessoa quis perguntar, mas é isso. Você vai citar a obra de quem você leu e não aquela obra original, tá certo? Mas na citação, no corpo do texto, são os dois autores. Segundo, como fica a citação em artigo com 40 autores? Quando você utiliza, né, mais de 3 autores pela ABNT, você utiliza o et al, tá? Coloca o et al, ponto, e independente se tem 3, 4, 5, 40 autores, você utiliza o nome, né, do primeiro autor seguido da expressão et al, tá certo? Terceiro, na apresentação do TCC, como explanar a revisão de literatura com apenas 10 minutos de apresentação? Observa, na apresentação, nós temos que focar em trazer, né, os tópicos do trabalho. Só que com 10 minutos, isso é muito curto para você apresentar toda a revisão de literatura ou referencial teórico. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai trazer, por exemplo, né, a capa,
né, que vai estar o seu título, o nome do autor, do orientador. Você vem seguido, né, da introdução e tudo mais. E na revisão de literatura, você pode optar por, primeiro, trazer apenas os tópicos grandes, digamos, né, as seções secundárias, tá? Mostrando quais são elas. Se elas forem, né, pelo menos pequenas, não tiver tantas subseções, você não traz as terciárias ou quaternárias, por exemplo. Você só traz as secundárias, tá? Assim você consegue apresentar no slide quais são. E caso você queira falar um pouco, você pode fazer um resumo do que você trouxe na sua revisão de literatura. Assim, é um resumo assim bem rápido, tá? Justamente porque 10 minutos é praticamente 1 minuto por cada slide, tá? Então não tem tempo para você explanar a revisão de literatura. É justamente ser sucinto ali, falar basicamente o que foi discutido, porque a banca já leu o seu trabalho. Então não tem a necessidade de você falar tudo aquilo do seu referencial, tá certo? Então traz as sessões secundárias, tá? Porque ali provavelmente vai mostrar quais foram as sessões maiores, né? As subseções. E isso você consegue mostrar para a banca, para quem está assistindo ao seu TCC, o que foi discutido lá na revisão de literatura de uma forma mais ampla, tá certo? Quarto, o que colocar na parte ética, sendo que eu não irei trabalhar com seres humanos, apenas com artigos e livros. Neste caso, você está fazendo provavelmente uma revisão de literatura, uma revisão narrativa. Neste caso, seu trabalho não tem os aspectos éticos, tá certo? Então, exclui do seu trabalho essa parte, justamente que você não vai trabalhar com seres humanos e nem animais. Então, não tem necessidade de colocar esta seção dentro do seu trabalho, tá certo? Quinto, quais bases de dados você indica para buscar artigos da área da saúde? Olha, as principais bases de dados para a área da saúde, primeiro, a Cielo, né, que tem muito conteúdo. Segundo, que é a principal, tá? É a PubMed e que você vai pesquisar em inglês, tá? Então, a PubMed ele tem muito conteúdo da área da saúde, né, da área médica, que contempla todas as áreas da saúde e basicamente é em inglês. Então, aí você tem que utilizar os descritores em saúde, que é o DEX, ou MESH, que é a versão em inglês, tá? Para estar fazendo essa busca de artigos para o seu trabalho. Você também pode utilizar o Scopus, que também é em inglês, ou Web of Science, que também é em inglês, tá? Ou também você pode utilizar o Google Acadêmico, que é uma forma mais geral, mas as principais bases de dados para a área da saúde, como eu falei para vocês, primeiro é a PubMed, que é onde tem a maior variedade de artigos atuais e sempre ficam indexados esses artigos lá, tá? Caso você queira algo mais Brasil, mais América Latina, a Cielo, tá? Sexto, professora, como você indicaria começar uma introdução? Então, provavelmente você ainda não conhece o checklist da introdução lá do nosso site tcctranquilo.com.br, que tem um checklist gratuito para você baixar e seguir de acordo, né, a introdução no seu trabalho, que já é uma introdução padrão que a maioria das pessoas fazem no seu trabalho, seja monografia ou artigo científico, tá? Vou deixar aparecendo aqui na tela, mas você vai lá no site, faz o download e segue. Primeiro você vai começar com uma breve apresentação, né, definição do tema que já se sabe na literatura sobre o seu tema. Aí depois você vem com esse breve apanhado na literatura sobre o que já sabe, essa apresentação, definições, estatísticas. Você vem com o que já se sabe na literatura sobre o seu tema. Depois, o que ainda não se sabe, tá? E aí você vem em seguida com a questão norteadora, com os objetivos, e você pode finalizar a introdução com a justificativa e relevância, que é basicamente dizer a importância do seu trabalho, também contribuições futuras. Aqui, por exemplo, na justificativa, temos duas formas, né? No final, você pode utilizar
tanto o final da introdução para mostrar, olha, meu trabalho é importante por isso, por isso, por isso, tá? Não falando na linguagem pessoal, tá? Na linguagem científica mesmo. Ou também esse estudo pode contribuir para alguma coisa e você destaca isso, tá? E também você pode trazer essa contribuição lá no final da conclusão. Também é uma ótima opção. Aí depende de como você quer abranger. Normalmente a gente utiliza a primeira opção, né, mostrando o porquê o seu estudo é relevante e a contribuição você traz lá na conclusão, tá certo? Sétimo, você recomenda utilizar o ChatGPT para fazer o TCC? Para fazer o TCC? Não, tá? Justamente porque o ChatGPT ele não tem essa capacidade de leitura de artigos para buscar ali os melhores artigos para o seu trabalho. Ele vai fazer um compilado com o que tem na internet sobre o seu tema de uma forma genérica, tá certo? Então você pode utilizar o ChatGPT justamente para te ajudar na busca de artigos, para te ajudar na estrutura do seu trabalho, para te ajudar em ideias, né, para o referencial teórico, mas nunca para você deixar ele fazer, tá certo? Não vale a pena. O seu trabalho ele não fica bem escrito. Já vi até mesmo pessoas, tá, pagarem para outras pessoas fazerem o trabalho e elas fazerem pelo chat GPT e quando devolver o professor saber que aquela aluna ela fez por uma IA, justamente porque já tem, né, softwares disponíveis que detectam isso e claro, as referências não batem, tá certo? Então é melhor você utilizar como uma ferramenta auxiliar, justamente porque ela está ali para te auxiliar e você pode utilizar para potencializar o seu aprendizado, a sua escrita, desenvolver a estrutura do seu trabalho, mas nunca para fazer por você, tá certo? E a nossa última pergunta: tenho muita dificuldade em fazer a discussão do meu artigo. Poderia me passar alguma dica para avançar? Então, a discussão, ela é uma parte muito complicada e muitos estudantes têm dificuldade. Primeiramente, no primeiro parágrafo da discussão, você vai apresentar ali um resumo do que você encontrou nos seus resultados, tá? Independente se é coleta de dados, se é revisão de literatura, não importa. O primeiro parágrafo, você vai trazer um resumo do que foi encontrado, diferente do que tem na introdução, tá certo? Com outras palavras, mas um resumo dos principais achados. E a partir do segundo em diante, você vai buscar discutir aqueles achados, escolhe, né, os achados, por exemplo, o primeiro achado foi isso, né, digamos a média de idade ou do sexo, a porcentagem de sexo foi maior em mulheres ou dos homens, por quê? Então aí você vai buscar discutir com outros autores que tem na literatura, tá, sobre esses achados e assim em diante. Cada achado você vai discutindo com outros autores e até mesmo justificando o porquê daquilo acontecer. E claro, tem que buscar artigos. Então, terminou os seus resultados, busque artigos semelhantes ao seu que discutiram aquilo, tá? E assim você consegue fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, essa discussão, tendo esse embasamento de outros autores, de justificativas, né, que são bem embasadas, com certeza vai te ajudar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa estar aí te respondendo e te ajudando. E não esqueça de deixar o feedback aqui comigo, tá certo? E inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo!